Tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva e hoje nós vamos discutir acerca de abertura da pegada e a ideia do sentimento, né? Foca no peitoral, foca no tríceps e tudo isso somado a diferentes tipos de pegada. Pegadas em três diferentes distâncias ou três diferentes larguras no supino. Tudo bem? Então, o que é que a literatura diz a respeito? Bom, com relação à distância da pegada do supino, o Joaquim Calatayud, em 2017, ele recrutou jovens treinados para poder fazer o seguinte experimento. Bom, primeiro vamos falar dos jovens, né? Eram jovens com média de 31 anos, 8 anos de treino e a média de 1 RM no supino deles foi de 103 quilos. Bom, como é que eram executadas as situações? Primeiro ponto, eles eram instruídos, foi medido primeiro aqui, ó, a distância do acrômio, entre os acrômios dos jovens, né, dos voluntários, e eles tinham que pegar nessa distância, né, aí aqui nessa distância eles faziam o exercício sem focar em nenhum músculo, ou focando apenas no exercício em si, focando no peitoral e focando no tríceps. Depois eles pegavam a 150% da distância biacromial e faziam a mesma coisa. Foco externo, foco no peitoral e foco no tríceps. E por último, a 200% da distância biacromial. Tá? Essa ideia de foco externo, foco interno, foco no tríceps eram todas randomizadas. O uso foi de 50% de uma repetição máxima e eles executavam 3 repetições na cadência 2020 em cada uma das situações. Desce em 2 e sobe em 2 segundos, sem pausa entre as transições. E o que nós temos de resultado aqui? Bom, como resultado, primeiro vamos naquela ideia de atividade eletromiográfica do peitoral maior. Faz de conta que o indivíduo não tem tríceps agora sendo analisado, tá? Quando houve foco externo, apenas a execução do exercício, sem preocupar com um músculo ou com outro, a atividade do peitoral foi significativamente maior a 100%, né? Olha aqui, 100%. Foi significativamente maior do que 150 e significativamente maior do que 200. Tudo bem? Aqui, quando houve foco no peitoral, o que seria esse foco no peitoral? Vira para o indivíduo e fala, olha, faz de conta que você está subindo essa barra apenas com o seu peitoral, não tem mais ninguém, não tem mais nada te ajudando, é só o peitoral trabalhando, e essa era a instrução dada, tá? Quando ele comparou aqui, ó, 100% com 200%, 100% foi significativamente melhor. Quando ele comparou 150 com 200, 150 também foi melhor, e não houve diferença entre os dois. Com relação a focar no tríceps, pensar exclusivamente no tríceps, houve o quê? Essa aqui é a atividade do peitoral ainda, pessoal. A atividade a 100% da distância biacromial foi maior que 200, 150 foi maior que 200 e não houve diferença entre 150 e 200. Calma aí, vamos chegar ali rapidão. Com relação ao tríceps braquial, olha lá, a atividade eletromiográfica do tríceps mostrou que o foco externo a 100% da distância biacromial foi maior do que em 150, é isso aqui que me conta, e esse asterisco me conta que foi maior do que 200. E 150% da distância biacromial foi maior do que 200%. Com relação a focar no peitoral, olha lá, a atividade do tríceps aqui foi significativamente maior do que a 150% e significativamente maior do que a 200%. Com relação a 150%, foi significativamente maior a 200%. Já aqui, focando no tríceps, os resultados foram similares. Do 100% foi maior do que a 200, 100% foi maior do que 150 e 150 foi maior do que 200. Bom, até aqui eu tenho a comparação. Essa comparação foi com relação à atividade eletromiográfica do peitoral ou do tríceps
apenas pela distância. E se eu for levar em consideração agora o foco, o sentimento, o pensamento, o que é que eu tenho? Bom, quando você compara aqui, ó, a delta de foco no peitoral versus foco externo, veja bem, focar no peitoral ou não focar em nada, a 100% da distância biacromial, não houve diferença. Ou seja, tanto faz. Quando você faz isso a 150% da distância, olha lá, focar no peitoral foi significativamente melhor, olha aqui, focar no peitoral foi significativamente melhor do que focar em nada. Então, aparentemente, pensar no peitoral pode ser melhor para a atividade do peitoral a 150% de abertura da pegada. Com relação à atividade eletromiográfica do tríceps, bom, não houve diferença para nenhuma outra situação. E se eu for comparar foco no tríceps versus foco em nada, olha só, para nenhuma situação houve diferença. Aí então você deve estar pensando, então é realmente maravilhoso, eu vou focar no peitoral. Só que, pessoal, aqui foram apenas 3 repetições com 50% de um RM. Com 50% de um RM, você consegue fazer facilmente mais de 3 repetições. Ou seja, a fadiga muscular, ou então chegar até a falha muscular, pode retirar essa diferença entre focar no peitoral ou não focar em nada. Tá? Então, dentro dessa dinâmica aqui, quando você abre a pegada, você diminui a atividade eletromiográfica do tríceps. Aí tem gente que fala, então vai mais para o peito? Não, não vai mais para o peito. Você diminui do tríceps e diminui do peito. Bom, e se eu focar no tríceps? Não muda nada. E quando eu foco no peitoral? Você focar no peitoral só muda quando comparado a não focar em nada, a 150% da distância biacromial e para apenas 3 repetições a 50% de um RM. Então é muito é muito detalhe para poder dar certo. Tá? Sugestão, treine com cargas maiores, a carga maior do que esse 50% pode gerar anular essa diferença, ou chegue mais próximo possível da falha muscular. Não precisa necessariamente chegar à falha. E chegando mais perto ou mais próximo à falha muscular, também pode anular total ou parcialmente essa diferença. Tudo bem? Então, bons treinos aí para vocês e bons estudos.